do Gol Brasil, né, Marcel? E ela cedeu pra gente. Muito obrigado, Raíssa. Um abraço pra você. A gente vai colocar a sonora do Marcos Braz falando do Gabigol. Vamos ouvir o que mudou no cenário aí. Vamos lá. Então, assim, é aquele negócio, ninguém quer separar. O casal tá brigado, mas ninguém quer separar. Ninguém tem coragem de separar mesmo. É isso que tá havendo, entendeu? Agora, claro que com Felipe Luiz agora, você tem aí uns novos ares e um novo norte que, de repente, a gente enxerga que pode ter uma renovação de contrato. Muito bem, e aí, atenção, você não está maluco. Mesmo Marcos Braz, que aqui há algumas semanas disse, né, semanas anteriores, que o Gabigol, né, Zé? O Zé, olha, a dessa mesa aqui... Hoje é dia que... Quando foi essa declaração? Essa foi ontem, né? Ontem, 8 de outubro. Peraí que eu vou falar uma... Gabigol é um jogador experiente. Não é nenhuma criança. Sabe que vai ter outros ares e que, teoricamente, se o Pedro estivesse dentro das condições, talvez ele não iria ter não iria ter tanta chance. Não é o primeiro e nem o único, afirmou, sobre a permanência do Gabigol ou não. Saída dele. Dia 13 de setembro de 2024. Ele falou que o Gabigol era maduro o suficiente para sabia que tinha que ter outros ares, né? Exato. Mas essa declaração do Marcos Braz aí... Ó, a frase ali, com Felipe Luiz enxergamos que podemos ter renovação. Então, o que ele faz isso? Ele joga a responsabilidade toda pra cima do Tite. Cara, isso é pra mim, em termos, falando de gestão, é um absurdo. É um absurdo, porque um clube de futebol, ele tem que ser gerido de cima para baixo. E o treinador tá abaixo dos diretores, dos dirigentes, na hierarquia. E aí, com as declarações que o Marcos Braz deu, afirmando que o Gabigol ia procurar novos ares, agora ele vem e fala... Que o Flamengo já havia chegado no teto em termos de salário. Essa questão, dizendo que com o treinador mudou, ele joga toda a responsabilidade para cima do Tite. Toda. E tira o corpo fora. Para mim, cara, isso aí é uma declaração, para mim, como gestor e como líder, assim, péssima. Pro ambiente também dos caras ali, porque eu acho que com o Felipe Luiz... Daí eu não sei como é que eles veem... O Gabigol foi a outra parada agora. Eu não sei como é que eles veem a questão do Marcos Braz internamente, eu não tenho noção. Porque às vezes já conhece, né? Tem questão da hierarquia e do poder pela hierarquia e do poder pela postura, né? Eu não sei como é que é essa relação deles. Você renovaria com o Gabigol, Rodrigo Perigoso Bueno? Sim. Sim? Cara, eu vejo com naturalidade. Eu entendo a versão do Praz. Só que é o seguinte, Tite era um treinador que a gente sabe, nunca morreu de amores pelo Gabigol. Se o Tite ficasse para 2025, para o Super Mundial, por exemplo, para que você vai renovar com um jogador que o cara é reserva, joga de vez em quando, desmotivado e tal? Aí vem o Felipe Luiz, já motiva, já acende, põe de titular, dá garantia. A situação do Gabigol no Flamengo mudou. Saiu um técnico com quem ele historicamente não tem química e entra um cara não foi só com o Tite, né? Não foi só com o Tite, mas hoje a realidade é Felipe Luiz. Então eu entendo o Braz falar que com o Felipe Luiz, o Gabigol... O Felipe Luiz é interino, viu? Mais ou menos. Não, disseram que é interino, fica até o final do ano. O Braz falou que não é interino, falou que ele é efetivo. Aí vem o outro treinador, e não quer o Gabigol, tu renovou o Gabigol. Porque assim, qual é a média de permanência do treinador no Brasil? 3 meses. E a do Flamengo, então? E aí tu vai pautar o teu planejamento do jogador, do tamanho do Gabigol, com a história que ele tem, com a qualidade que ele tem, em cima da opinião só de um treinador? Não, cara. Você tem que ter as suas convicções. E no Brasil acontece... Após 2 jogos, né? E no Brasil acontece muito isso, assim, eu falo do Palmeiras. O Palmeiras aconteceu isso também, porque assim, o planejamento, quem faz, muitas vezes, estou falando na minha época, não sei agora, é o treinador. Porque aí tu vai de um treinador que não joga com volante, não joga com centroavante. Aí tu troca o treinador que é um volante e um centroavante. Aí o clube não pode. Tem que vir de cima para baixo, cara. Tem que vir de cima para baixo. Eu sei que às vezes pode parecer meio utópico, mas é isso, senão a gente vai ficar nesse círculo vicioso do futebol brasileiro. Olha, Zé, você falou, se escalar, a coisa vai mudar. Eu falei antes. Você falou. Você falou. Jogar a pimentinha se chamar o VAR, você falou. E só para deixar claro, eu sou a favor da renovação dele. Tá. Mas eu sou contra... usando cenários. Eu sou contra como está acontecendo a situação. Não, eu falei no momento da declaração do Braz, que ele foi... ele jogou toda a responsabilidade para cima do Tite, né? Do Tite, não, né? Do Tite na época, mas assim, mais do Gabigol. Por quê? Sim. Porque
as pessoas estavam, agora joga, agora não joga, que foi quando o Pedro se machucou. E ele jogou a responsabilidade em cima do Gabigol, tipo assim, olha, ele sabe que não vai ficar, né? Sabe que ele vai ter novos ares, mas só que ele tem que ser, tipo assim, ele tem que ser profissional para poder jogar agora nesse momento, porque o Pedro está fora. Vamos ver qual será a reação deles, ou seja, ele joga o Gabigol para a torcida, entendeu? Porque aí, agora tem a chance, tem a oportunidade, vamos ver se ele vai se comportar como profissional, que ele tem que entrar em campo e jogar. Foi exatamente isso que ele tentou. Afinal, qual é a diferença de... Eu comentei sobre isso e vem à tona. 10 minutos atrás, nós estávamos falando sobre... o Savinho não deveria ter falado não deveria ter dado essa declaração. E aí você, como dirigente do Flamengo, sabendo que tudo pode mudar e que o futebol, né? Você também não deveria falar isso. Fica quieto. Espera até o final. A não ser que tu tenha, a não ser que tu vai. Até porque você, bancar, beleza, até porque todos nós estávamos vendo ali a situação do Tite, como vinha acontecendo, e outra, como o Gabigol, cara que tem a história, espera, segura até o final. Eu joga pro Landim. Eu presto muito atenção nos detalhes, assim, né? Que é ano eleitoral, tá? Eu presto muita atenção eleitoral no clube e fora dele. Eu presto muita atenção nos detalhes também, assim. E aí a gente vai das declarações que o Zé falou e leu até do Marcos Braz, declarações fortes, firmes, né? E o Gabigol também deu declaração firme, dizendo que não estava sendo tratado como um ídolo. Enfim, cravando a saída do Gabigol, né? Mas cobrando que ele seja profissional. Isso de um dos dirigentes do futebol. Aí agora ele dá uma declaração assim, tipo, sorrindo, assim, sabe? Cara, me passa uma imagem, não me passa uma imagem boa, sabe? Não me passa uma imagem boa. Porque era uma decisão que ele mesmo falou que já estava tomada. E agora, porque trocou o treinador, e aí entro na fala do Felipe Luiz, fica até o final do ano, e se aí não consegue resultado, é óbvio que ele não fica, se ele não conseguir resultado, né? Se não conseguir resultado. E aí vem o treinador, e aí quer o Gabigol, o outro não quer. Então, assim, pautar todo o planejamento de um jogador do tamanho do Gabigol, óbvio que a opinião do treinador é importante. O cara vai dizer, não conto com ele, tu vai dar murro em ponto de faca, mas não pode ser só assim. E precisa ver as circunstâncias que vão renovar, Bobo, se vão dar um caminho. Porque vamos lembrar aqui que o Gabigol, ele se a gente pegar só esse recorte, uma homenagem a Pedro Ivo. Que onde está Pedro Ivo? Ele tá por aí. No muro. A informação que eu cheguei. No muro, lá? Ele participou no muro lá. Tá lá e aí no ele seu muro. saiu, não é meu, é do Palmeiras. Você fica falando. Aí o que acontece? O Gabigol, ele tinha um cenário em janeiro, um valor em janeiro. Aí tem especulação com Palmeiras e Corinthians. Um valor para Palmeiras e Corinthians. Não é utilizado. Um valor de Flamengo. Um valor com Tite. Um valor com... Então isso também mexe com a gestão de carreira do atleta, que vai olhar o mercado. Porque ele é um atleta que já pode assinar pré-contrato. Sabia disso, Bubu? O São Paulo, por exemplo, poderia desde o meio do ano. Por favor, Só que, por exemplo, você vê... Ele fez aquele gol anulado contra o Corinthians, que seria o do 2-0. Ele sai na comemoração. E ele sai na comemoração, ele pega a bandeirinha de escanteio que tem o símbolo do Flamengo, né? É a bandeira do Flamengo na bandeira de escanteio, ele pega ali e mostra. O Corinthians foi um time naquela época pior dele no Flamengo, vazou ele com a camisa do Corinthians, o presidente do Corinthians falando que ia contratar, que o Gabigol tinha a cara do Corinthians, que não sei o que e tal, papapá. O Gabigol ali foi o momento, acho que de maior ruptura que ele teve, mais fora do Flamengo, né? Mais fora do Flamengo. E aí, justamente contra o Corinthians, que ele dá existe esse renascimento, o ressurgimento, a ressurreição de Gabigol no Flamengo. Acontece justamente no jogo contra o Corinthians, pela escalação dele como titular, pelo empenho dele, bom jogo dele, bons lances, empolgação, vibração, conexão com a torcida, com a bandeira do Flamengo e tal. E é um combo todo. É o Felipe Luiz resgatando pro torcedor, pro imaginário rubro-negro, muito do Flamengo de 2019, que tem o Gabigol como a sua figura principal, eu acho. Você pode falar que era o Bruno Henrique, mas o expoente dessa geração vitoriosa do Flamengo é o Gabigol, que virou o brasileiro com mais gols na história da Libertadores. Sim, passou o Luizão. Só Zico e Gabigol fizeram gols pelo Flamengo em final de Libertadores. Então, assim, a história que ele construiu foi revivida ali em um piscar de olhos ali, em uma noite ali e tal. Você viu que aquilo ali, o amor não deixou de existir. Ah, é? Não. Continua Tava ali. Tava ali. Às vezes as pessoas estavam esquecendo disso. Mas o seu discurso tá parecendo até o do Marcos Braz na live rindo. Pô, casamento tem problema. Só amor não tem, sustenta só amor casamento, não. Sustenta,
Só amor não sustenta. Vai, né? toma essa. Vai. O que mais que sustenta? Pô, cumplicidade, respeito. Palavra. Palavra. Aí. Mostrando toda a sua sabedoria. Fernando. Agora vai ser meu coach de relacionamento. Cara que vai. Pega o telefone já, pega já o tiver qualquer telefone. dúvida, ADE. Tô fora de coach. Tô fora, dá problema. O que você já deu de Não é dica, muito a minha assim, linha. Não é muito meu perfil. Casal está brigado, mas ninguém quer separar. Isso Mãe, acontece no casamento, né? procure Às vezes. prazo. Você tem crise. O relacionamento não é só flores. Tem crises, tem Então, DR. mas vamos lá. O E Prazo aí- falou aqui, tem que ter cumplicidade, respeito, além do amor tal, e outras Eu coisas. acho que isso Teve voltou cumplicidade e tudo. respeito? Teve. Se faltou em algum momento ali, quando ele botou a camisa do O Corinthians... Gabigol disse que não teve. O Gabigol Não, falou que não mas musiquinha. a partir desse momento, houve música novamente pra aquela você, a comunhão, aquela conexão. O casal, o Gabigol olhou pro Flamengo, pra mas nação. o casal são dois, né? A nação... A gente viu o Marcos Braz falar. Marcos Braz olhou pro Gabigol e falou, cara... Bubu, faz o a olhar. gente não pode faz- brigar. faz o Fecha olhar. ali, Essa olha história- lá. Faz o olhar Ainda de... não é o Olha lá. momento dessa história Faz o olhar de ainda Marcos. acabar. Vai, um Olhar de olhar. Marcos Braz Faz um pra- olhar pra aqui Gabigol. diferente. Gabigol o olhar pra do nação, Gabigol, assim. quando viu o Marcos Braz falando, ele vai ficar. Esse é o Gabigol? Gabigol, né? Tá na tipo, carinha deles, ó. né, tal, e a nação E a olhando pra piscadinha, ele. piscadinha. Cara, esse olhar do cara Marcos Braz. decidiu Libertadores pra gente. Ele tava naquele timaço de 2019. Essa história não pode acabar. Esse é o Braz. Vamos dar o dedinho aqui, dá o dedinho. Não, esse é o Braz. Gabigol. Esse é o Gabigol ou é E o o Braz? Gabigol vendo, então. O Gabigol, assim, cara, ele chegou... Braz. Marcos Braz aí. Tava rodando tudo. Ele sabe aquela placa que tem assim, eu trago seu amor de volta em 3 dias? Foi o que aconteceu. O Felipe Luiz assumiu o Flamengo. Nosso amor tava numa E caixinha. em 3 agora dias, voltou. foi como aquela coisa Remember. mística. Aquele, né, aquela Remember. coisa, traga o seu amor de volta em 3 dias. E voltou. Em 3 dias, o amor voltou. Né, não sei se teve algum trabalho, né, alguma coisa aí. Tá, ok. Mas não, eu entendo, Braz, Bubu. tá vendo? Só E que assim, agora é o seguinte, é aliança, é só colocar ali. Tem uma hora que, né, na crise, Renovar você os tirou votos. uma aliança. Renova o voto. Agora, aliás, eu fui em agosto, casamento da Luciana e do Luizinho, que eu fui padrinho há 25 anos. Eles renovaram os votos, casaram de novo, 25 anos. Parabéns, Luciana e Luizinho. É o caso agora, aliás, os dois são Eles vão flamenguistas. então Flamengo é um e casal Gabigol flamenguista. vão renovar votos. Pode pegar uma aliança, pega uma aliança nova agora, né? Faz ali. Pra ser, vai dar renova moral aí. pra ele ainda disso aí. Não. Só que, assim, o Gabigol, o Marcos Braz do Flamengo, aí, quem ele falou, o Marcos Braz vem e reata, né? Mas do outro lado fala assim, Ué, por que não fez isso? Quem mudou? será? Não, ele não quer. Quem quer é o Felipe. sogro. Né? Então, assim, eu acho que não é tão fácil de construir, de reconstruir, assim. Tá eu vendo acho. Como ele É um entende. coração duro o Praz, né? O Praz é Não, mas o Prazo faz o alerta. serião, né? Ali ele, né? Realista. Faz o alerta. Então eu gostei da frase, tudo voltou. Tudo voltou. Tá tudo voltando. Eu costumo dizer que eu trago o amor de volta em Entrando no 2 eixo. dias, né? Porque as pessoas aí nas ruas vendem e tragam o amor de volta em 3 dias. Eu No trago caso em do 2. Gabigol foram em 2 jogos. Traga o Em seu 2 amor jogos, de mas volta. em 3 dias já tava ali. Traga todo o seu amor de aquele volta em 2 clima, né? jogos. Muito Gostoso, bem. aquela atmosfera, né? Como é que é o clima gostoso de atmosfera? É, já Pega tava a música lá. aí, põe a música aí, porque ele tá na... Deixa eu falar, Sérgio. 15 euros. 15 de reais. Matheus Cunha. Alan. Alan. 25 de euros. 160 milhões de reais. 163 milhões de reais. Vai dar... 2 bilhões. Matheus Cunha. 50 milhões de euros. 270 milhões de reais. Ô, gente, vocês foram enganados. Vocês compraram gato por lebre. 50 milhões dá 300. Ó. Tá 6 o euro. Não, tá. Hoje dá 300 milhões. Dá 300 Vamos lá, o milhões. neto foi de graça. Porque é o avô dele que levou. Tem que ter um balanço, né? 20 milhões de euros o Herbson Royal. 120 milhões de reais. Nossa. Renan Lloyd. 5 de euros, 25 milhões de reais. Baratinho. Paquetá, Lucas Paquetá, das Ilhas Paquetá. É o cara que gosta do jogo de futebol. Esse gosta do jogo de futebol. Ele gosta do jogo, isso é verdade. Vamos lá, quanto vale ele? 60 milhões de euros. Nossa. 330 milhões de reais. Esse é o jogador do TikTok. Esse é o jogador dos jornalistas de hoje. Esse é o jogador dos comentaristas de hoje. E que tá tudo certo. Eu sou conservador, eu sou de outro tipo de comentário. Que, por sinal, os caras que agridem ministro... Segundo volante.
Vamos lá. Olha aí a data FIFA, hein? Chegou em boa hora pro Felipe Luiz, o novo treinador do Flamengo. Terá vários dias aí pra treinar e organizar a equipe do Flamengo. O Flavinic foi às ruas pra saber o que o torcedor está achando do novo treinador. Rodolfo. 2 jogos, 2 vitórias e nenhum gol sofrido. Felipe Luiz começou bem a trajetória dele como técnico do Flamengo. Ajeitou a casa, pelo menos, né? E temos esperança de que o Flamengo esse ano conquiste, né, um título nacional. 2 vitórias ainda não quer dizer nada ainda, 2 vitórias. Então tem que melhorar bastante ainda. Já é uma outra cara em campo, já é um outro ânimo em si. Foi pouco tempo de treinamento, acho que agora ele vai ter alguns dias a mais para preparar o time para a Copa do Brasil. E é o primeiro técnico que vai ter não vai ter a sombra do Jorge Jesus contra, vai ter a sombra a favor, porque todos estão apoiando ele. Agora, Felipe Luiz terá pela primeira... O problema é que o grupo não vai estar completo. 7 jogadores do Flamengo foram convocados para a data FIFA. Fabrício, Bruno e Gerson servem a seleção brasileira. Arrascaeta, De La Cruz e Varela, a uruguaia. Pulgar, a chilena, e Gonzalo Plata defende o Equador nas eliminatórias. Eles devem entrar em campo 2 dias antes do Fla-Flu. Felipe Luiz tem o desafio de ajustar o time sem pelo menos 4 titulares. Assim como foi na Copa América, né, sem os jogadores também, muitos jogadores que estavam cedidos, que nós conseguiremos também aí passar aí daqui a pouco pelo Corinthians, passar aí também bem no Campeonato Brasileiro e quem sabe também buscar aí uma boa posição e até o título do Brasileirão. Eu acredito sempre como flamenguista, né? Então o Fla-Flu vai ser um marco importante, o primeiro clássico do Felipe, né, regional aqui, para ele poder disputar. E aí a gente vai poder ver como ele vai organizar o time com mais tempo de treinamento, enfim, acho que já para o torcedor vai talvez ter uma ideia mais clara do modelo de jogo dele, né? Esse período de treinos pode ser fundamental para a adaptação de Alcaraz, a contratação mais cara da história do clube, e também a recuperação do Gabigol, que voltou. Friskies, alimenta a diversão. Parte do treinador, parte da função dele também é resgatar ali os potenciais, né, dos jogadores. E o Gabigol, ídolo histórico do Flamengo, já fez muito e acho que se hoje está embaixo, o Felipe sabe que ele pode voltar a jogar bem e está apostando nisso. Então, certíssimo. É nosso ídolo e a gente precisa dele. Com certeza vamos aguardar essa renovação. 4º colocado a 9 pontos do líder e um jogo a menos que o Botafogo, o Flamengo trabalha em 2 frentes: se manter vivo no Brasileiro e chegar à final da Copa do Brasil. 3 dias depois do Fla-Flu, tem um jogo decisivo contra o Corinthians pelo mata-mata. Eu creio que não deve ficar poupando, não. Vamos com tudo para a Copa do Brasil, mas continuar esperançosos do Brasileirão. Eu acredito que tem que apostar tudo na Copa do Brasil, que é o que está mais próximo. Ele aprendeu com o mestre que não é bom poupar, né? Poupar a gente poupa na quinta, igual o Jorge Jesus falava, né? Poupa quinta, poupa sexta, mas nos jogos ele tem que ir com força máxima. Tem pouca chance por ter 9 pontos à frente o Botafogo, mas enquanto tiver 1% de chance, temos que ter 100% de fé, né? Muito bem, Lucas Pedrosa, Vene Casagrande, você de casa, boa tarde. Didi Careca, uma música feliz. Hoje o Big Boy está feliz, hoje o Pedrosa está feliz, hoje o Vene Luiz está feliz porque o Twitter voltou. Parabéns. Eu não estava com a menor saudade, mas vocês, meus amigos que vivem de Twitter, estavam com saudade. É aquela frase, você só valoriza quando perde. Bota Saudade aqui. não é a palavra, é uma necessidade. Necessidade, entendeu? porque o negócio lá, eu entro lá, eu chego a chorar sangue, né? Porque o negócio é um troço tóxico, mas também tem muita de informação no Brasil. Vou te dar o segredo, é só você não ler. Cadê? Você posta e sai. Põe aqui o nosso Twitter. O tipo Twitter voltou. Toque sai. E você pode participar com essa hashtag aqui, ó. Hashtag SBT Esporte Rio. Ou então, ir seguindo também a gente no @SBT Rio lá no Twitter. Vai lá, manda tua foto. Vamos botar um giro de foto aí, já que o Twitter voltou? Manda tua foto no seu almoço, com a sua família. Eu não tenho Twitter, então faz um hoje. Eu não tô trabalhando pro Musk, não. Mas é pra assim que você conversa com a gente na hashtag SBT Esporte Rio. Ô, Vene Casagrande, a gente falou muito sobre o Flamengo ontem em relação a
a esse otimismo que trouxe, que veio o Filipe Luís, não só com os bons números em 2 jogos, mas, poxa, a mudança da postura do Flamengo, mas também com as falas muito positivas do Filipe Luís. Ele entregou ao torcedor novamente o sonho de não achar que a temporada acabou para o Flamengo, Vinícius. Pois é, aquele otimismo de fato voltou, não apenas pelas palavras dele, e eu falo aqui, digo que entrevista coletiva é extremamente importante, porque ele consegue transmitir a energia dele não só para os jogadores que ele vem comandando, mas também para a torcida. E é importante você saber se relacionar com os torcedores. A entrevista coletiva é o único momento que ele consegue falar com a torcida. Ele não fala com a imprensa, ele fala para a torcida do Flamengo. A imprensa está ali apenas para fazer questionamentos, inclusive para o torcedor ter a oportunidade de ouvir o novo treinador do Flamengo. Mas, além das palavras, foi o que o Flamengo apresentou nos 2 jogos sob o comando do técnico Filipe Luís. Porém, veio uma data FIFA. Beleza, muita gente vai parar e analisar que é um momento importante para o treinador passar as suas ideias para os novos jogadores do Flamengo. Só que, se a gente for parar e analisar, ele não vai ter os principais jogadores à sua disposição. A verdade é essa. São jogadores que estão com as suas respectivas seleções. São 6. 6 ou 7. Tem o Gonzalo Plata também que está com a seleção. É outro jogador convocado. Então ele não vai ter muitos jogadores à disposição. Mas será um tempo importante para ele trabalhar, por exemplo, Filipe Luís. É um jogador que precisa retomar a confiança. Ele precisa fazer o Gabigol voltar a jogar aquele bom futebol. Vene, tu acredita que o Gabigol possa mudar da água para o vinho? Não, mas é um processo. Não vai ser de um dia para o outro. Eu acho que esses 8 dias de treinamento que o técnico Filipe Luís terá para preparar a equipe para o próximo jogo, que é um jogo importante pelo Campeonato Brasileiro, nada mais, nada menos que um clássico contra o Fluminense, que está brigando lá embaixo para não ser rebaixado. E logo depois tem o jogo da volta da Copa do Brasil, que é o jogo mais importante que eu classifico para o Flamengo até o momento na temporada. Então, é um momento importante para o técnico Filipe Luís passar as suas ideias, fazer o time melhorar ainda mais. Olha, Fabrício Bruno, Varela, Pulgar, De La Cruz, Gerson, Arrascaeta, Gonzalo Plata, são 7 convocados. Ô, Lucas Pedrosa, o Gabigol segue dando o que falar, né? Durante a entrevista ao site Metrópole, o eterno ídolo Zico afirmou que o problema do atacante era só com o Tite e aposta aí numa volta por cima. O que você acha disso, ô Lucas Pedrosa? A gente já falou muito sobre essa questão do Gabigol aqui, do Tite. Quando chegou, inclusive, o Tite, a gente falou, o Tite foi necessário para o Flamengo no momento emocional e de comportamento. Era soco, era briga, nariz quebrado. Que treinador talvez teria contornado? Virilha mordida. A gente hoje coloca, olhando o resultado, sendo resultadista, não deu certo. O Tite, de fato, foi um casamento que não deu certo. Mas na hora em que ele chegou, talvez ele foi uma peça muito fundamental para controlar esses ânimos e controlar talvez até um Gabigol que sentava no banco e fazia beicinho. Vocês lembram disso? Sim, sim. Mas isso eu é acho que o problema também, né? do Gabigol não era o Tite, até porque antes do Tite Você o acha que Gabigol não? já não estava jogando futebol. As pessoas não podem esquecer que no ano passado o Gabigol, durante a temporada inteira, não foi o Gabigol que ele costumava ser. E que era um problema do próprio atacante. Inclusive ele admite isso na entrevista que ele deu ao Podpah no final da temporada, que ele jogou lesionado, que também já não estava mais da mesma forma. E ele projeta um ano de 2024 muito bom no Flamengo, já sabendo que o Tite estaria lá. E ele não consegue ter isso, até por conta do problema que ele teve. A gente tem que lembrar também, gente, que a questão do doping foi um problema que o Gabigol causou para ele mesmo. Não foi o Tite que causou o doping pro Gabigol. Foi o próprio Gabigol que acabou desrespeitando as regras que deveria... O Flamengo é um dos clubes mais tradicionais e vitoriosos do futebol brasileiro. Aqui está uma lista detalhada dos principais títulos conquistados pelo Flamengo ao longo de sua história. Títulos nacionais: Campeonato Brasileiro, Brasileirão. 7 vezes: 1980, 1982, 1983, 1992, 2009, 2019, 2020. Copa do Brasil: 3 vezes: 1990, 2006, 2013. Copa dos Campeões: 1 vez, 2001. Títulos internacionais: Copa Libertadores da América: 2 vezes, 1981, 2019. Mundial Interclubes, Copa Intercontinental: 1 vez, 1981. Copa Mercosul: 1 vez, 1999. Copa Ouro Sul-Americana: 1 vez, 1996. Títulos estaduais:
Campeonato Carioca. 36 vezes, 1914, 1915, 1920, 1921, 1925, 1927, 1939, 1942, 1943, 1944, 1953, 1954, 1955, 1963, 1965, 1972, 1974, 1978, 1979, 1979, especial, 1981, 1986, 1991, 1996, 1999, 2000, 2001, 2004, 2007, 2008, 2009, 2011, 2014, 2017, 2019, 2020. Taça Guanabara. 24 vezes, 1970, 1972, 1973, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1984, 1988, 1989, 1995, 1996, 1999, 2001, 2004, 2007, 2008, 2011, 2014, 2018, 2020, 2021. Principais títulos conquistados pelo Flamengo ao longo de sua história. O clube tem uma enorme base de torcedores e uma trajetória marcada por grandes conquistas tanto a nível nacional quanto internacional.